E depois de um tempo a gente se mudou de Belém, a gente, todos, eu, meus irmãos, ele, todo mundo aqui de Belém, só que a gente foi morar em Salvador e ficou um tempo lá, ele trabalhando com outras coisas, com campanhas políticas, marketing político, e aí quando a gente voltou, esses filmes foram perdidos, né? E então a gente já tinha dado como perdido essas latas de filme, rolo de filme, película. E aí, uma vez, alguém falando com ele, falou, Vicente, aqueles teus filmes e tal. E aí ele falou, não, já perdi, não sei o quê. E aí a moça que trabalhava lá falou, ouviu essa ligação e falou assim, olha, tem umas latas de filmes aí. Aí ele falou, como assim? Não, tem umas latas de filmes aí no armário, lá no fundo, tal, não sei o quê. E aí ela trouxe um, trouxe outro, e ele ficou feliz da vida que dela ter achado uns 2 ou 3. No final ela trouxe os 5. Né? Então estavam lá os 5 rolos de filme, os 5 filmes dele, e ele nem sabia disso, né? Já tinha dado como perdido. Então, só que, como o Ramiro mesmo falou, né, foi perdido porque tinha a banda da imagem e também a parte do áudio que era separado, né, nessa época, onde você captava a imagem com a câmera Super 8. Então foi perdido o som original do filme. Então ele teve que sonorizar quando foi feito esse resgate, né? E aí o mais interessante, eu participei nessa época, eu fui morar em São Paulo, mas eu sempre vinha, e quando eu cheguei aqui nessa época ele estava fazendo esse trabalho de sonorizar, de reeditar o filme, né? Acho que é telecinar, né? Que eles falaram, né? E aí eu fui com ele nesse dia para editar, e eu lembro que o nome do editor era o Nonato, né? Não sei se ele ainda está por Belém. E a gente se arrepiava dentro da sala de edição, porque ele botava o filme e ele botava a trilha sonora. Esse que tocou quem é, Matheus? Tu sabe? Eu também eu não recordo muito bem quem esse, de quem é a trilha sonora. Mas o que eu lembro é que ele a gente soltava a música, assim, no início, solta o play. E aí ela se encaixava no filme de um jeito assim impressionante, que a gente se arrepiava. E era uma coisa que o papai usava muito, que era a coisa do acaso, né? Trabalhar com acaso. O acaso foi sempre o grande coautor dos livros, dos filmes do papai. Né? O primeiro filme que ele foi fazer, inclusive a minha mãe está aqui e trabalhou com eles em todos esses filmes. Pode falar alguma coisa de repente, se precisar complementar, né? Eu posso falar da trilha sonora. Foi Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Piazzolla? Sim, a primeira trilha sonora era. Pois é. E aí, então, o impressionante foi isso, porque ela se encaixou de um jeito que parecia que tinha alguém aí mexendo no som junto com a gente. Então vocês podem ver que na hora que é um filme, né, que nos anos 70 já abordava essa questão muito atual que é hoje em dia, né, que é hoje em dia que a gente está debatendo essas questões, né, de comer carne, vegetarianismo, tudo isso. Então ele já questionava isso daí de uma forma, né, poética, sutil, mas que, né, choca um pouco, né? Quem não viu pode até ter sentido aí um certo mal-estar, né? Tem gente que sai da sala de cinema quando vê um filme desse, né? A minha filha está aqui com 6 anos de idade, está vendo esse filme. Eu tive essa experiência quando eu era pequenininho, meu pai me levava nos festivais de cinema, neorrealismo, vi filme do Nosferatu, tudo desse tamanho. Então, assim, eu acho legal, porque, né, isso abre um pouco a mente da pessoa. Então, é muito legal rever isso aqui, poder rever, né, em tela grande, sentir esse sentimento que a gente sente quando vê um filme no escuro da sala de cinema, né, e sentir, né, um pouco dessa questão que ele quis transmitir, né, que é botar esse dedo na ferida. E eu acho que a ideia não é muito falar do filme, né, é mais a gente falar um pouco dele mesmo. E assim, eu como filho, o que eu posso falar é que foi uma grande honra ter convivido, o que eu pude conviver com ele, né. Ele fez todos esses filmes
que foi, esse ciclo começou em 75 e foi até 77, né? E praticamente 20 anos depois que surgiu o digital, e a gente fez um filme junto, né? Que é o Mahaya e Macum, aquele que dorme sem sono, tá no YouTube, quem quiser ver, que também é um filme poético e que tem essa mesma pegada assim é um cinema de poesia, né? E isso é uma coisa interessante, porque assim, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo todo é um tipo de cinema que a gente não é muito visto, né? Esse tipo de cinema, com essa linguagem, né? O papai tinha os diretores de cinema preferidos dele, né? Quem conheceu o papai sabe que Godard era um desses que ele gostava muito, Glauber Rocha. Então, assim, são diretores de cinema que também tinham um pouco desse espírito, né? De buscar ali o que está invisível, oculto, um olhar poético para as coisas da vida, né? Para a gente analisar algumas questões que às vezes no dia a dia a gente está mais preocupado em viver e ser levado com a vida, mas isso faz a gente parar e pensar e refletir algumas coisas. Será que está certo? Não tá, né? Como é esse mundo louco que a gente vive hoje em dia, né? E eu acho que artistas como o papai fez um pouco esse papel assim de questionar tudo isso, né? Então acho que esses filmes, todos eles têm um pouco dessa, além de ser um filme poético e tal, um pouco denso,